O repórter setorial já está de volta e com uma boa notícia. Os brasileiros estão vivendo mais. O número de idosos aumentou e na próxima década será grande o percentual de pessoas com mais de 60 anos. Mesmo com um custo de vida mais caro, eles estão envelhecendo com mais qualidade. E essa longevidade toda está relacionada à boa alimentação, exercícios físicos e muito trabalho. Os brasileiros estão vivendo mais. Um estudo mostrou que a expectativa de vida saltou de 72 para 75 anos. Isso porque eles estão comendo melhor, dormindo bem e se exercitando com muito mais frequência. Prova disso é o senhor Joaquim, que vai contar pra gente um dos segredos da longevidade. Joaquim, há quanto tempo o senhor se exercita? Há quanto tempo? Bom, eu comecei assim seriamente em 88. E quais são os benefícios agora para o corpo que o senhor percebeu depois que o senhor começou a se exercitar? Olha, uma das coisas que eu percebo muito bem é que os meus contemporâneos, né? Eles estão todos reclamando de dor na junta, que dor nas costas, e dói aqui, dói ali. Pô, agora, graças a Deus, eu não tenho dor nenhuma. Agora, faço exercício todo dia. Saúde é muito viva, de carne e osso, e com muito sangue circulando, graças a Deus, porque parece que um segredo da vida é deixar o sangue circular, né? Então agora conta outro segredo pra gente. Quantos anos o senhor tem? Que eu tenho de vida eu fiz 83 nesse princípio de mês. E quem diria que os idosos ganhariam cada vez mais destaque na sociedade? Durante anos, as últimas gerações cresceram ouvindo que o futuro estava nas mãos dos jovens. Pelo visto, as coisas mudaram. Hoje, os idosos estão a todo vapor, eles se exercitam, movimentam a economia e continuam no mercado de trabalho. Tudo isso sem esquecer de cuidar do físico e da mente. Hoje eu trabalho com recursos hídricos, trabalho para criar uma gestão das águas para que não aconteça com todos o que aconteceu com o pessoal de São Paulo esse ano, 2 anos atrás, onde quase ficaram sem água lá, né? O aumento da expectativa de vida está, sim, relacionado ao fato de que a concepção de saúde mudou. Para se ter ideia, na década de 40, o tempo médio de vida dos brasileiros não passava dos 46 anos. Mas parece que de lá para cá houve uma mudança de comportamento e as pessoas têm se esforçado para deixar de lado o sedentarismo e tentado, nas pequenas coisas, criar oportunidades para movimentar o corpo. As avós estão cada vez mais ativas, estão participando de grupos ativos, frequentam aulas, danças, atividades dinâmicas, e por isso está crescendo cada vez mais o público de atividade física para elas. Tem essa opção, vai subir o elevador 3 vezes por dia, uma das 3 sobe pela escada, é bem bacana sim. O primeiro passo é fazer uma atividade prazerosa. Então se ele se sentia bem caminhando, se ele se sentia bem jogando um futebol, fazendo alguma atividade que te dava um pouco de prazer, começa por ela. É legal. E buscar uma academia para fazer um condicionamento físico, para te dar um suporte para aguentar essa atividade. Para o homem, o aumento da longevidade é muito bom, mas para o governo, esse tempo de vida a mais é sinônimo de gastos com a aposentadoria. É que como os brasileiros estão envelhecendo de maneira saudável, o período de recebimento desse benefício se estende, o que representa um impacto nos cofres públicos. Talvez você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a economia. Para entender melhor, vale lembrar que a realidade do Brasil de hoje não é a mesma de anos atrás. Nas últimas 2 décadas, o país tinha um considerável número de trabalhadores em idade ativa, entre 20 e 60 anos. Esse foi um bom período para a Previdência Social, pois gerou um alto desenvolvimento na economia. Mas os anos passaram e esses trabalhadores que influenciaram no crescimento do país envelheceram. E, como consequência, aumentou o número de pessoas que recebem a aposentadoria e diminuiu o número de contribuintes do INSS. Consequentemente, isso dificulta a gestão das contas previdenciárias. Gestão essa que está complicado hoje em função de uma ausência de planejamento por parte dos gestores da Previdência. Porque há 40 anos atrás no Brasil, isso era muito claro dessa transição demográfica. Ou seja, as mulheres brasileiras na década de 60 tinham em média de 5 a 6 filhos. E as mulheres de hoje têm em média de 1 a 2 filhos.
1,7, que é a média geral. Então, qual o resultado disso? Os gestores públicos deveriam ter planejado, nesse momento de queda na taxa de natalidade, uma política previdenciária daqueles que estavam entrando no sistema previdenciário, por exemplo, na década de 60, 70, 80, 90, até os dias atuais. O fato é que, ultimamente, têm sido constantes os noticiários a respeito de uma reforma na Previdência. Ou seja, com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, o governo discute a ideia de prolongar o tempo de trabalho do contribuinte, na expectativa de amenizar gastos considerados extras com as contas previdenciárias. O objetivo do governo com a proposta de reforma previdenciária é uma reforma muito abrupta, não respeitando os direitos adquiridos desses trabalhadores. Então, o governo atual, sob a liderança do Ministério da Economia, tem colocado que expectativa de direito é diferente de direito adquirido. O que significa isso? As pessoas que entraram no sistema previdenciário há cerca de 10, 20 anos atrás, não têm os seus direitos respeitados, já que o governo entende isso como expectativa de direito só. Muda a regra no meio do jogo. Isso é muito ruim para aqueles que fizeram o planejamento. E a argumentação do governo é que não tem dinheiro para pagar esse número de aposentados que tende a crescer. Só que o problema é que o próprio governo que errou no projeto de planejamento, pensando nesse envelhecimento da população. E você se lembra do seu Francisco, aquele do início da reportagem? Ele e tantos outros brasileiros são exemplos de aposentados que continuam na ativa, contribuindo com a economia e complementando a renda. E você, quer saber o segredo de tamanha disposição? Agora, precisa cuidar, né? Senão não adianta nada também um bom DNA se você arrebenta tudo com bobagens durante a vida, né? Estamos na época que muitas famílias aproveitam para descansar e fazer aquele passeio. Mas pegar a estrada com a garotada no carro exige bastante atenção, inclusive com as condições do veículo. Uma revisão completa é essencial para garantir um passeio tranquilo e principalmente seguro. Final de ano, verão, período de férias escolares. É nesta época que o fluxo de veículos aumenta. Segundo a concessionária Nova Dutra, a expectativa é que passem pelas rodovias cerca de 860 mil carros, trafegando pelos 402 quilômetros da rodovia para o feriado de Natal e Ano Novo. Diante do movimento, o risco de acidentes aumenta e a manutenção preventiva do carro pode evitar futuras dores de cabeça. Com certeza, pode sim acarretar mais gastos, né? É uma falta de manutenção no motor, né? Óleo, filtro de óleo, pode acarretar num problema maior, pode até chegar a fundir o motor realmente. E recomenda-se aqui, né, aqui na oficina, que a manutenção seja feita pelo menos de 15 a 20 dias antes de uma viagem longa, de uma viagem qualquer. Por quê? Porque peças de freio, ela demora um certo tempo para que seja sentada, entendeu? Então você sai com o freio totalmente revisado, só que não sai com um freio excelente, sai com um freio razoável, que é até perigoso para pegar uma serra, alguma coisa do tipo. E outra, se o carro apresentar algum problema nesse meio termo, dá tempo de ser corrigido até a viagem, não deixar sempre para a última hora. Quanto mais cedo o problema for identificado, menos transtornos o motorista terá. Além do transtorno, né, do passeio, de acabar com o passeio, pode acarretar um prejuízo muito maior, né? É perigoso acidentes, tem alguns itens que é perigoso acidente, e com guincho, né? Caso o proprietário não tenha um seguro, o preço dos guinchos hoje é um absurdo. Acaba que seja ser abusivo. O aposentado Humberto Barbosa viaja todos os dias para Santo Antônio do Pinhal. Estar com o carro em dia, para ele, é essencial. Vale a pena, né? Porque, afinal de contas, eu estou expondo a minha vida na estrada diariamente, conforme eu já te falei. Então, é um gasto, uma despesa que vale a pena você fazer sempre a manutenção preventiva para que não venha ter um dano aí na sua vida, tanto física como material maior, né? O eletricista João tem uma dúvida. Como que se faz para nós chegarmos a ter uma oficina, para nós fazer a manutenção de um carro
que todas que eu fui, fica muito cara a manutenção, quando se trata de freio a disco, principalmente para nós pegar a viagem agora no final de ano. Então, isso varia muito, né? Vamos supor que seja uma revisão de freio. A revisão de freio se gira em torno de 100 a 120 reais, isso nas 4 rodas, o freio completo. Então, o sistema de arrefecimento gira em torno de 50 a 70 reais. E a revisão de motor, que seria a limpeza de bico, gira em torno de 180 reais. Entendeu? Mais a aparelhagem que a gente entra, os scanners. Mas tem um item muito importante também, o mecânico. Bom, além de confiar, né, se ter uma boa indicação, né, a pessoa tem que estar sempre atento aos preços de peças, aos preços de mercado. Né? E sempre quando for feita uma manutenção, pedir para que o mecânico apresente a peça que foi trocada, a peça que foi substituída. Então, assim, ele evita alguns danos. Visitar um mecânico de confiança deve constar na lista de preparativos antes de viajar. Mas é importante também que o próprio motorista verifique alguns itens. Seriam chave de roda, né, triângulo, verificação de stepes e, em geral, né, parte dos pneus que estão rodando, se há necessidade de fazer rodízio ou não. E o básico, né, que seria água, óleo do motor, óleo de direção, óleo de freio, que também é muito importante. Seriam os itens mais básicos. Lembra do seu Humberto? Ele dirige há mais de 46 anos. Veja a lição de vida que ele nos deu. Nossa vida é cara, então quem ama a vida e quer que seja longa, né, pelo menos nesse item que está ao alcance de todos nós, devemos fazer a manutenção preventiva. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos ao giro de notícias. O saque das contas inativas do FGTS poderá ser feito a partir de fevereiro. A retirada do dinheiro parado será para beneficiar os trabalhadores e aquecer a economia. O Ministério do Planejamento vai divulgar um calendário para o saque com base na data de nascimento dos trabalhadores. Até agora, a regra estabelecia que os trabalhadores com carteira assinada só podiam sacar até R$1.000 de contas inativas caso estivessem desempregados por pelo menos 3 anos ininterruptos. O IPVA terá uma redução de 4,8% em 2017 no estado de São Paulo. Os novos valores foram divulgados pela Secretaria da Fazenda nesta terça-feira e serão publicados hoje no Diário Oficial do Estado. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a cobrança começa em 9 de janeiro. A Agência Nacional de Aviação Civil reajustou as tarifas em 6 aeroportos do país. As mudanças entrarão em vigor agora em janeiro. Entre elas estão as taxas de embarque de voos domésticos e internacionais. Porém, para o consumidor, os valores cobrados não irão mudar. O Giro de Notícias fica por aqui, mas você continua com as notícias regionais no Repórter Setorial. Casa em Jacareí abriga familiares de pessoas internadas em hospitais. Os detalhes você confere em instantes.